vascaínos, sobretudo. Tudo bem com vocês? Bem, nesta noite, enquanto ainda acontecia o clássico do Vasco contra o Flamengo, clássico em que a equipe da Colina jogou um bom jogo, fez uma boa partida, apesar de todos os seus problemas. A gente viu um Vasco bem aguerrido em campo, um Vasco conseguindo fazer uma troca de passes muito interessante ali no setor de ataque, algo que a gente não estava vendo muito nos últimos jogos. Tanto é que o Cano chegou a fazer um gol invalidado pelo VAR. Essas questões do VAR, né, que precisam talvez de uma discussão maior, de um debate maior, né, sobre a validade, né, de alguns impedimentos, mas infelizmente o gol foi anulado. Mas de qualquer forma o Cano só chegou às redes em função de uma melhor troca de passe que o Vasco realizou ali no setor de ataque. Agora, a grande novidade que aconteceu nessa tarde, inclusive enquanto o Vasco jogava contra o Flamengo, foi a notícia, inclusive dada pela própria conta oficial no Twitter do clube Al Ittihad de Jeddah, lá na Arábia Saudita, sobre a transferência do Leonardo Gil para o Vasco da Gama. Bem, o Leo Gil é um jogador que há muito tempo eu já falava desse jogador aqui no Brasil. No Twitter, quem me conhece sabe que eu fiz um fio sobre a qualidade desse jogador, falava inclusive da possibilidade dele vir a jogar em algum clube aqui do futebol brasileiro. Seria um reforço realmente muito importante, e acho que sim, vai ser um reforço muito importante para esse Vasco. E como joga esse Gil? Bem, esse Leonardo Gil, ele começou na verdade como um volante, um primeiro volante. No começo da carreira, cada vez mais jogava preso à primeira linha, protegendo bastante a primeira linha, ou seja, um primeiro volante, né? Ali, no passado, as pessoas costumavam chamar de cabeça de bagre, né? Que era aquele cara que ficava só protegendo a linha, mas ele também tinha um bom passe e logo foi jogando em alguns momentos também como segundo volante. De forma que aos poucos foi se transformando no que a gente chama na Argentina, sobretudo, né? E outros países da América do Sul também, mas sobretudo na Argentina, a gente usa muito termo para volante misto, né? Que é aquele volante que consegue fazer o trabalho do primeiro como do segundo volante sem nenhum problema. Então o Léo Gil é um volante misto, que também pode atuar, porque ele é muito polivalente, pode atuar como zagueiro, inclusive. Ele já jogou, inclusive, em alguns momentos no Rosário Central, como lateral, pela direita, inclusive, né? Então, o Léo Gil, que pode ser um zagueiro, pode ser um lateral, pode ser um primeiro volante, pode ser um segundo volante, pode também jogar um pouco mais à frente como meia centralizado. No Al Ittihad, ele jogava às vezes numa linha de 3, do lado de fora da linha de 3, pelo setor direito. Um jogo foi também, em um momento de um dos jogos, foi colocado no outro lado, pelo lado esquerdo, mas também jogou centralizado. Veja, o caso de adaptação desse jogador ao Ittihad da Arábia Saudita foi um caso muito interessante. Realmente esse empréstimo é um grande acontecimento para o Vasco, e chega a ser um pouco assim inexplicável essa saída do Gil de uma equipe em que ele chegou muito bem. É uma equipe de uma cidade de praia, lá, o porto de Jeddah, na Arábia Saudita, uma cidade, se vocês olharem aí no Google Maps, vai ver as imagens de uma cidade que parece um presépio, mas sem aquela festa que existe nas praias do Rio de Janeiro. Não tem aquele movimento, não tem nada daquela festa, daquela alegria toda que existe, né, que circula nas praias do Rio, não existe em Jeddah. Então, tão pouco, se existisse, o Léo Gil conseguiria usufruir disso, porque ele é um jogador muito profissional, né, que se volta bastante para a sua carreira, cuida bastante do seu físico, da sua condição física, da sua condição técnica. Foi me perguntar no Twitter sobre se o jogador ainda mantém o nível que ele tinha no Rosário Central. Veja, ele mantém o mesmo nível do Rosário Central. A meu ver, ele inclusive no momento tem uma vantagem em relação àquele jogador do Rosário Central. Por quê? Porque ele mostra evolução no sentido de conseguir se adaptar a um universo como o saudita, que é muito complicado, muito difícil. Ele se adaptou muito bem lá, chegou jogando, chegou pegando a camisa e falou: me dá essa camisa que ela é minha, eu vou ser titular dessa equipe. E foi o que aconteceu. Agora, para esse Vasco, em função até da ausência de jogos no país árabe, ele chega numa condição física para se observar. Né? Se chegar numa boa condição, é muito provável, inclusive, que já vá para o próximo jogo, do próximo domingo, inclusive, do Vasco, né? Que ele já vai estar apto, já que a janela, né, já está se abrindo aí. Agora, e é muito provável, inclusive, que não esteja numa condição física das ruins, porque é muito profissional, é um jogador que nas férias costuma dedicar um bom tempo para cuidar da forma física. Agora, para ter aquela forma
muito calibrada, muito final, uma forma excelente, que é o que ele precisa para fazer o seu jogo acontecer, talvez até seja necessário um pouco mais de tempo. Agora, esse jogador vai acrescentar muito para o Vasco no setor da criação. Então, o Benítez, quando a gente olha para esse Vasco, a gente vê o Benítez muito isolado na criação das jogadas do Vasco. O Léo Gil chega também para ser esse jogador, porque eu disse que ele pode ser um lateral, ele pode ser um zagueiro, ele pode ser um primeiro volante, um segundo volante, e falei também que ele pode ser um jogador de meio campista, e sim. E quando joga de meio campista, ele consegue acionar com passes médios os bons jogadores da frente. Quando joga um pouco mais recuado, ele consegue acionar esses jogadores da frente através de bons lançamentos. É um jogador que sabe fazer muitas inversões, coisa que a gente quase ou não vê nesse Vasco da Gama. Sabe fazer inversões, sabe fazer bons lançamentos longos, sabe fazer o passe longo, sabe colocar a bola, fazer o passe pelo chão, que é muito importante. Então veja, é um jogador realmente interessante, que eu acho que nós precisamos só observar a condição física. Agora, dentro das possibilidades do Vasco, das dificuldades que o Vasco vive hoje, inclusive com grana, em relação à grana, acho que foi uma excelente contratação. Tudo em tese, claro, porque o jogador tem que chegar e às vezes se adaptar mesmo ao clube, e isso é sempre uma outra história. Mas em tese, pelo menos em teoria, uma excelente contratação. Vai dar corpo para essa equipe do Vasco, vai dar passe para essa equipe do Vasco, vai dar criação, passe longo e bolas, né, e assistência para o Germancano guardar a redonda no arco. De fato, belíssima contratação do Gigante da Colina. Espero que o jogador se adapte mesmo rapidamente à nova equipe, e acho que isso pode acontecer pela sua condição profissional. Então, meus amigos, agora é só torcer para que outros jogadores também cheguem para continuar fortalecendo esse Vascão, porque não é possível que o Vasco siga numa situação tão complicada como está. Hoje jogou bem, mas em jogos anteriores a gente viu um Vasco muito distante do que suas características, né? O clube não pode apresentar aquele futebol, a gente via a falta de criatividade, via a falta de jogadores ali para dar identidade para um tipo de jogo da equipe vascaína. Agora, com este novo reforço, isto vai começar a acontecer. Que outros cheguem para que essa equipe fique ainda melhor e faça uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro de 2020. É isso.